Muito obrigado por aceder a participar nesta série sobre pandemias e história na era da Covid-19. É para mim um grande prazer tê-lo aqui para esta entrevista, uma vez que Obrigado. se houvesse alguém que eu consideraria perfeito para conduzir este tipo de iniciativa, provavelmente seria o António Ferreira, porque tem um perfil muito melhor do que o meu, que sou medievalista e de história económica, para andar a entrevistar as pessoas sobre este tema. Por isso fico muito contente com esta sua participação e tenho a certeza que será importante para este blog, para esta iniciativa também Okay. do CIT. Eu é que agradeço o convite, mas também esclareço que eu trabalho mais na área da população e da demografia e, portanto, há aqui implicações ao nível da saúde, onde eu naturalmente não estou muito mais à vontade. Portanto, se calhar tínhamos que combinar aqui entre um epidemiologista e um médico para trabalhar estas questões. Seria muito interessante, aliás, essa combinação entre as áreas mais das ciências da saúde e as ciências sociais e das humanidades pudessem cruzar para colocar todos estes assuntos e estes temas da Covid-19 em perspectiva. Como é óbvio, isto tem mudado as nossas vidas, não é? As pessoas estão em casa, as lojas estão fechadas, pelo menos por mais alguns dias, e depois a abertura será progressiva, tal como o regresso às aulas. Eu vi pelo seu percurso que já teve várias responsabilidades de docência, direção, de escolas e aí na Casa de Sarmento. Como é que tem sido a sua adaptação agora a esta nova realidade em quarentena? Como é que conseguiu viver agora atrás do computador, imagino, muitas reuniões? Pois, é mesmo essa situação. Acho que é uma situação comum a todos nós. Nós, no início de abril, fechamos as instalações e fomos para casa, todos para casa, e a nossa vida é passada em frente ao computador e no WhatsApp. Quer dizer, como eu tenho 6 pessoas a colaborar comigo e cada uma tem a sua tarefa, vão surgindo dúvidas, temos uma rede no WhatsApp, estamos continuamente a esclarecer alguns dos trabalhos que as pessoas vão fazendo, outras questões que as pessoas vão tendo. Mas, de facto, é um horário, eu procuro manter rotinas e todos trabalhamos mais ou menos dentro das horas de trabalho, mas passo largas horas em frente ao computador. Claro. Não faço outra coisa. Que provavelmente originará daqui a algum tempo outro problema de saúde para as pessoas. Eu já o senti. Houve um dia que deixei de trabalhar, estava a bom tempo, fui para o quintal, porque depois ficam-nos a doer as costas, naturalmente, sempre nesta posição desconfortável. Não é muito bom. Não é normal. Nós não fomos talhados para ficar fechados em casa o tempo inteiro. E depois sempre trabalhei em equipe, estou habituado a trabalhar em equipe e também me faz falta esse lado de contacto com as pessoas, esse lado humano. Estamos em casa, estamos em família, mas falta-nos também esse lado social do trabalho, não é? Sem dúvida. Claro. Bom, vamos esperar que isto tenha uma solução para breve. Já sabemos que será complicado a curto prazo, não é? Será uma abertura progressiva em que iremos enfrentar este novo desafio de conseguirmos manter o vírus afastado das nossas vidas, mas vamos esperar que se consiga resolver, porque afinal as pandemias ao longo da história acabam por passar, não é? Mais tarde ou mais cedo. Tem de passar, não é? Pronto, eu vou começar agora um conjunto de questões, isto é sempre informal, e apesar de não ser um epidemiologista, não ser da área da saúde, eu gostaria que começássemos por perceber o que é a gripe espanhola, em que ela se distingue, ou quais é que são as semelhanças, se conseguir explicar, com aquilo que vivemos hoje da Covid-19. Pronto, eu acho que existem semelhanças, mas existem muitas diferenças. As semelhanças têm a ver com o facto de se tratar de uma pandemia e nesse aspecto estamos no mesmo quadro. Temos uma doença que é muito contagiosa, se espalha rapidamente por todo o mundo e para a qual a medicina não tem uma resposta no sentido de ter uma cura. Nesse aspecto é muito semelhante, não é? E depois também porque quer uma quer outra tem complicações ao nível do aparelho respiratório. Mas as semelhanças depois acabam aí porque se passaram 100 anos e portanto, quer dizer, a medicina evoluiu muito, a sociedade evoluiu muito, as pessoas têm outras condições de vida que não tinham na altura, ainda mais estávamos na altura na Primeira Guerra Mundial. Se pensarmos em questões como habitação, vestuário, alimentação,
saúde, quer dizer, a realidade é completamente diferente a esse nível. Mas no sentido de, no fundo, de nos colocar a nós, homens, impotentes perante uma ameaça, aí a realidade é muito semelhante, não é? Depois, também, perante esta impotência, no fundo, as principais respostas são semelhantes. O que é que se recomendava na altura? Isolamento e higiene. E é exatamente o que estamos agora hoje a propor às pessoas, portanto, que se isolem, que mantenham isolamento e que tenham práticas de higiene. Embora as práticas de higiene recomendadas na altura não fossem propriamente as mesmas. Algumas eram. Por exemplo, Ricardo Jorge tem um texto muito conhecido em que recomenda que as pessoas abandonem os ósculos primitivos, os beijos e os apertos de mão que seriam dispensáveis e que, no fundo, forneceriam o contexto para a transmissão do vírus. Mas, tirando isso, as medidas de higiene que se falava era retirar as pocilgas do centro da cidade, impedir que os animais andassem à solta, lavar as estradas, quer dizer, são condições, são condições completamente diferentes das que nós temos nos dias de hoje, não é? Pronto, depois também há uma semelhança entre o facto de ser uma doença que afeta o sistema respiratório, não é? Faz parte da família dos coronavírus, mas depois se termina mais ou menos aí. Claro que as condições de vida atualmente são diferentes, como referi por outros aspectos. Há um outro aspecto também curioso, que depois podemos até desenvolver, que é também, digamos, o grupo de pessoas afetadas pela pandemia. É que aqui nós vemos que o grupo afetado com o Covid-19 são principalmente as pessoas mais idosas, não é? Isso não aconteceu na gripe espanhola ou pneumónica, o que foi até curioso também para as pessoas na altura, quer dizer, morrem muitas crianças, que é o segundo grupo mais afetado, mas há uma surpresa porque os jovens adultos entre os 20 e os 40 anos são das pessoas que mais sofrem com a pandemia, o que é estranho, não é? E isso é completamente diferente do que estamos a ver agora, porque agora as crianças passam incólumes nesta doença e é, sem dúvida, o pessoal mais idoso que tem estes problemas. Há um aspecto curioso. Em 1890, houve uma outra pandemia que ficou conhecida como a gripe russa. E provavelmente as gerações que estiveram submetidas digamos, ao contacto com esse vírus da gripe russa ganharam imunidade para o da gripe espanhola, entende? E desse modo, provavelmente, as pessoas mais idosas teriam anticorpos para resistir ao vírus da gripe espanhola. Hoje nós estamos aqui a Casa Sarmento fica na casa onde viveu o arqueólogo Martins Sarmento, e nós temos uma carta dele de 1890 que escreve no seu correspondente, é um arqueólogo também, e que dizia que há um mês que estava com a gripe, não é? E que seria certamente essa gripe russa de 1890. É um aspecto curioso que mostra como o perfil por idade vai mudando também com as epidemias. Não é? Já agora, só por curiosidade, provavelmente não sei se terá uma resposta para isso, que é, e sabemos alguma coisa mais sobre essa gripe de 1890 aqui no nosso país? Não está muito estudada. Okay. Não está muito estudada. Quer dizer, existem algumas referências, mas não está muito estudada. Nós aqui estamos a pensar fazer um estudo para o período de 1890, exatamente para fazer esta comparação, mas é um trabalho que ainda não desenvolvemos, não é? Porque isto também tem muito a ver com as fontes. Isto leva-nos para uma outra questão que também é importante. Quer dizer, quando nós hoje falamos no número de mortos, no número de doentes infectados, aqui, ali, quer dizer, os que estão em cuidados intensivos, os que estão no hospital, isso não tem nada a ver com a realidade de 1918. A estatística não estava tão desenvolvida, os sistemas de comunicação não estavam tão desenvolvidos, não é? E se fala, por exemplo, que no caso da pneumónica, sei lá, nos números mais ou menos razoáveis, digamos, ou conservadores, terão morrido à volta de 40 milhões de pessoas no mundo, não é? E se imaginarmos como é que seria a estatística na Ásia ou na África, provavelmente morreram muito mais pessoas do que isto, não é?
Claro, claro. Está a ver também a realidade que temos. E para nós, historiadores, é muito difícil estudar estas questões no passado, porque o encontrar uma fonte que tenha indicação da causa de morte nem sempre é possível. Isso perturba o nosso trabalho. Aliás, um dos trabalhos mais conhecidos sobre a pneumónica, que foi feito pelo Sr. João Frada, ele chama particularmente a atenção para esta questão porque ele faz um estudo a nível nacional e ele acaba por somar às mortes por gripe as mortes por doença desconhecida. Porque naquela altura, naqueles 2 ou 3 meses em que a gripe tem um grande impacto, aumentam também muito as mortes por doenças desconhecidas. E quer dizer que houve falhas na transmissão ou na própria declaração de óbito e, portanto, a informação não chegava no fundo ao sistema central, que seria a Direção-Geral de Saúde, já na altura. Claro, claro. Isso é muito interessante, não é? E para além das mortes desconhecidas, são aquelas que aumentam paralelamente aos tempos das pandemias, não é? Ainda agora verificamos que durante o mês de março o número de mortes também subiu aqui em Portugal, nesta altura, não é? Embora se possa justificar isso com um hipotético receio que as pessoas tiveram em se deslocarem aos hospitais e de receberem os tratamentos de saúde adequados, não é? Que é um lado ainda mais negro que se vive durante este período de pandemia, que é não se está-se tão focado num vírus e nos seus efeitos que se pode estar a descurar outros setores da saúde muito importantes e de outras doenças. Essa ideia de pânico também é outra semelhança, ou esse pânico também é outra semelhança com o que se viveu durante a gripe espanhola, sem dúvida. Mas a questão dos hospitais também é muito interessante, porque a própria estrutura de saúde é completamente diferente. Um hospital em 1918 era um hospital com intenções caritativas, não é? Quer dizer, para acolher os necessitados, normalmente a cargo das misericórdias, não é? Havia hospitais públicos, mas só em Lisboa, se não estou em erro. Todos os outros a maior parte dos outros seriam privados, nomeadamente das misericórdias. As pessoas mais ricas não frequentavam os hospitais. Portanto, quando nós trabalhamos com uma fonte hospitalar, nós estamos a trabalhar só com determinados estratos da sociedade. As pessoas mais pobres, que não tendo meios para se socorrer dos cuidados médicos, são obrigados a ir para o hospital. Particularmente as mulheres solteiras ou as viúvas, não é? Portanto, que pela sua fragilidade ainda estavam mais sujeitas a esta situação. Também é outra realidade diferente, porque nós não temos acesso aos dados dos hospitais, e por aí podemos acompanhar o que terá sido o movimento da gripe, de doença de gripe, mas não temos acesso à clínica particular. Aí só temos indiretamente através das notícias de jornal, porque, como sabe também na altura, as notícias de jornal, digamos, havia uma coluna social que ia dando conta, está doente, o senhor não sei quantos, recuperou, está há 15 dias de cama, e nós por aí conseguimos perceber as notícias acerca dessas pessoas e de alguma forma ter um indicador de como ela atinge também outros níveis sociais. Mas nas fontes hospitalares isso não acontece. Claro, isso é muito interessante. E já agora continuando um pouco nessa senda, porque também é uma questão que eu já coloquei a anteriores entrevistados, porque nós se pensarmos nessa realidade da gripe espanhola de há 100 anos, nós que trabalhamos com história sabemos que há muitas diferenças entre o mundo atual e aquele mundo de há 100 anos mais ou menos. Mas se calhar muitas pessoas podem achar que algumas das instituições que temos hoje são as mesmas, o que não é verdade, não é? Acabou de falar do caso dos hospitais. Então, quando paramos para observar como é que eram tratadas essas pessoas e como é que era feito o acesso à informação médica, o que é que nós sabemos? Para além das instituições, quem é que eram os agentes responsáveis pelo controle sanitário? Como é que se propagava a informação da doença? Porque hoje nós temos o boletim diário da Direção-Geral de Saúde, que está disponível na internet, a imprensa televisiva, online e em papel recebe logo
recebe logo esses números para fazer a divulgação. Imagino que isto fosse muito diferente. Não, claro que sim. Portanto, existia a Direção-Geral de Saúde, não é? Uma estrutura, portanto, com a Direção-Geral de Saúde, que era, neste caso, liderada pelo Dr. Ricardo Jorge. Depois existiam delegados de saúde nas sedes de distrito, e existiam subdelegados nos concelhos. E, portanto, a obrigação destas pessoas, que eram, na maior parte deles, médicos, e que existia medicina também, em termos particulares, a sua principal missão era, de facto, recolher as informações relativas aos casos, neste caso, portanto, de gripe, e comunicá-las pela cadeia até chegarem aos organismos centrais, e também passar informação para a comunidade, desenvolver planos de vacina, se neste caso não havia vacina, mas noutros casos desenvolver planos de vacinas, e articular com as autoridades locais, nomeadamente com as câmaras municipais. Portanto, só que as carências eram de tal ordem que faltava tudo. Faltavam alimentos, faltavam medicamentos, faltava açúcar, que é o que nos aparece nos jornais, sistematicamente o elevado preço do açúcar, que era a base de muitos medicamentos, não é? Portanto, o facto de existir um planeamento e de haver uma série de instruções não quer dizer que isto depois pudesse ser cumprido em todo o território. A informação foi passada fundamentalmente pela Direção-Geral de Saúde, que deu instruções claras e determinações parecidas com as nossas, por exemplo, proibir as peregrinações, os ajuntamentos de pessoas, as reuniões, quer dizer, no fundo, tudo o que pudesse propiciar o contacto, mas não chegou ao ponto de fechar os cafés, ou os cinemas, ou os teatros, não chegou a esse ponto, mas limitou os horários, por exemplo. E, portanto, essas medidas eram transmitidas através desta cadeia até às administrações municipais. Mas a diferença parava aqui. Depois, em termos de informação, ao contrário, para o cidadão, essa informação estaria nos jornais. E os jornais, era uma espécie, um jornal local, por exemplo, em Guimarães, era uma caixa de ressonância das outras publicações. Relatava uma notícia que vinha num jornal do Porto, ou que vinha num jornal de Lisboa, ou de uma outra comunidade aqui perto. Portanto, informação em termos de números, ela não aparecia como aparece nos dias de hoje. Mas informações no sentido de recomendar às pessoas o que deviam fazer, as práticas que deviam ter, quer em termos de higiene, quer em termos de alimentação, quer em termos de alguns medicamentos caseiros, isso sim era transmitido pela imprensa e eram notícias muito habituais. Deixa-me também dizer uma coisa que é curioso. Há bocadinho estamos a falar que hoje em dia as páginas dos jornais e os noticiários da televisão são todos ocupados pela pandemia. Mas se for ver um jornal, mesmo que seja no pico da pandemia, o que vai ver, as principais notícias é a política nacional, é a guerra, e depois lá para a segunda ou terceira página começam a aparecer as notícias sobre a pneumónica, entende? Portanto, havia outros assuntos que eram, pelo menos que eram que chamavam a atenção à imprensa, e imagino também aos leitores, neste caso a guerra e a política nacional. Também, de alguma forma, como também falamos há pouco, quer dizer, as pessoas estavam muito mais habituadas a estes processos pandémicos, digamos, do que nós nos dias de hoje. Por exemplo, antes da pneumónica, Portugal estava a viver uma pandemia, uma epidemia, digamos, de tifo, que estava generalizada em várias cidades. Já havia tifo no Porto, já havia tifo em Braga e, por exemplo, em Guimarães estava-se a preparar, fecharam-se as escolas e preparou-se uma escola como um hospital provisório para o tifo. Quando se declara a pneumónica, esse hospital provisório é utilizado para os doentes da pneumónica que não cabiam já no hospital, entende? Portanto, de alguma forma, isto é mais uma doença que vem cair sobre as pessoas. E em 1919, depois de acabar, digamos, a terceira vaga da pneumónica,
aqui nesta zona temos uma grave epidemia de varíola, não é? Portanto, era uma coisa natural na vida das pessoas. Aliás, se calhar em 100 anos não houve nenhuma pandemia com estas características. Houve outras ameaças, mas nada com estas características. Poder-se-á dizer, então, de certa forma, que o desenvolvimento científico, o desenvolvimento médico das últimas décadas desabituou-nos de tal forma das pandemias que é o que ser responsável por este pânico que atualmente se vive, não é? Porque as pessoas deixaram de ter estas doenças tão presentes. De algum modo, isto conduz-nos a uma insignificância, não é? Ou seja, nós vemos a impotência que voltamos a estar na situação dos nossos antepassados, neste caso. A impotência que temos para conseguir resolver esta situação. Não é? Exatamente, era isso que eu estava a pensar. Falou de vários aspectos muito interessantes, como a escassez de produtos alimentares, falou o caso do açúcar, a limitação dos horários nos cafés e nos cinemas e a importância da imprensa local para a transmissão de conhecimento sobre estas mesmas doenças, para além das questões das epidemias locais. Isto leva-me a um conjunto de outras questões que têm que ver. Quando a epidemia começou agora aqui em Portugal, esta pandemia, um dos primeiros comunicados foi por parte dos grandes distribuidores nacionais, que foi no sentido de garantir que não haveria escassez de bens. A escassez que se viveu em 1918-20 provavelmente também estava relacionada com a guerra, não? Fundamentalmente. Não só diretamente relacionado com a pandemia de pneumonia. Não tem a ver com... de relacionar mais com a doença do que com a guerra. Tem mais a ver com a situação de guerra do que propriamente com a doença. Quer dizer, se pensarmos o nosso abastecimento de cereais, nós somos tradicionalmente deficitários de cereais, seria um abastecimento marítimo. Esse abastecimento não se poderia fazer porque na altura da guerra a navegação diminuiu, a navegação comercial diminuiu imenso, portanto está a ver as dificuldades que tinham. Foram constituídos, não é um assunto que eu tenha estudado, é de conhecimento geral, mas são constituídos celeiros municipais para, de alguma forma, garantir o abastecimento dos cereais à população. E aparecem notícias nos jornais ou documentos no arquivo, quando nós estamos a consultar este material, apareciam-nos, a dizer que uma força da Guarda Nacional Republicana ia, por exemplo, a Vieira do Minho, um concelho aqui vizinho, buscar um carregamento de milho para Guimarães e tinha de ser acompanhado pela Guarda Nacional Republicana. Portanto, está a ver o problema que se via na altura. No fundo, existia o temor até que o cereal pudesse ser roubado ou pudessem ser assaltados quem fazia esse transporte. Portanto, eram alturas de muita carência. E aliás, depois, quer dizer, nós vemos que as pessoas mais pobres e que adoeciam, há referências a isto em termos mundiais, as pessoas mais pobres que adoeciam conduziam situações completamente dramáticas. Há uma notícia no jornal que, portanto, de alguma forma os jornais tinham também acabavam por ter também alguma função de memoriância, porque recolhiam donativos que depois distribuíam por pessoas que tinham necessidades, e as pessoas que tinham necessidades iam apresentar-se aos jornais pedindo apoio, não é? E há um relato de uma notícia em que o jornalista vai visitar uma família de uma viúva que costumavam apoiar e encontra a senhora já morta e os filhos no quarto à volta dela, não é? Que eram crianças pequeninas, percebe? Há um relato de um pastor no Canadá que nos fala de coisas semelhantes, quer dizer, que as pessoas estavam tão doentes que não tinham capacidade sequer de se alimentar e de tratar dos seus animais e acabavam por morrer entre a doença e a fome, não é? Portanto, essa é, no fundo, uma das faces negras de todas as pandemias. Quer dizer, repare que neste caso conjugou-se tudo, e então aqui em Portugal, quer dizer, um clima de grande instabilidade política, quase de guerra civil, uma situação de uma guerra mundial com estas limitações todas,
e cai uma pandemia com estas características. Não é? Já agora, uma outra questão também que tem a ver com os números. Por exemplo, o João Frada aponta que terão morrido em Portugal cerca de 60.000 pessoas com a gripe pneumónica, mas estas mortes deram-se quase todas entre setembro e dezembro de 1918, ou seja, em 3 meses morreram 60.000 pessoas. Os números que nós estamos a ver em termos nacionais deverão ter correspondido, se calhar, aos números aqui imagino, de uma cidade como Guimarães ou Braga ou assim, não é? Quer dizer, a ideia de morrer 20 ou 30 ou 40 ou 50 ou 100 pessoas por semana seria a realidade que se vivia naquele momento. Não é? Claro. E perante esses fatores de instabilidade política que falou há pouco e de um clima quase de guerra interna, de conflito interno que se vivia, não é? Que se viveu quase desde o fim da monarquia e depois até à emergência do Estado Novo. Houve por parte das populações algum tipo de revoltas perante a escassez de bens, perante medidas de limitação de alguns serviços? Sim, mas não neste contexto. Mas não neste contexto. Neste contexto, o pior mesmo, além da doença, foi digamos, a ruptura e a desorganização dos serviços. E isso sim, isso chega-nos muitos relatos, e relatos digamos, de alguma revolta, sem dúvida, mas não no sentido de manifestação, que é a revolta no sentido de dizer como se chegou a este ponto, ou como é que é possível estarmos assim. Porque veja o seguinte, por exemplo, nos cemitérios passaram-se a enterrar as pessoas em valas comuns, porque principalmente as pessoas os doentes que estavam nos hospitais, eles eram enterrados em valas comuns. O transporte do hospital para o cemitério fazia-se à noite, para as pessoas de alguma forma, para esconder esta situação das pessoas. Os sinos deixaram de tocar, porque senão estariam sempre a tocar. Aliás, há um conto de Miguel Torga que conta bem, ou que relata bem essa situação. E havia limitação, por exemplo, à participação de pessoas nos funerais, tal como existe atualmente? Porque isso é uma das questões um pouco mais dramáticas. Não, em termos sociais, pois, em termos sociais, no sentido de pensar assim, se faleceu alguém que, digamos, de um contexto social mais elevado, teria um acompanhamento ao cemitério, de certeza absoluta. Mas, por exemplo, há uma notícia curiosa que aparece, de uma senhora que ia ser sepultada, e quando chegou o cortejo ao cemitério, ainda não tinham, o Coveiro não tinha aberto o espaço onde a senhora ia ser sepultada, porque estava sozinho, porque o outro Coveiro tinha adoecido, e ele sozinho não conseguia dar resposta a todas as solicitações. E, portanto, tiveram de ser as pessoas que participavam no funeral que tiveram de ajudar o Coveiro a fazer esse trabalho. A Câmara depois vai colocar mais pessoas a trabalhar, por exemplo, aqui em Guimarães, no cemitério, exatamente por essa situação. Mas, se pensar no caso dos hospitais, por exemplo, há notícias a dizer que chegavam pessoas em carros de bois ao hospital. Quer dizer, as pessoas das aldeias que estavam doentes vinham transportados pelos familiares até cá, até o hospital para serem tratados. Se eles morriam, não tinham qualquer tipo de acompanhamento, nem a família ia saber. E era mais um corpo que ia para o cemitério. Claro. Há uma notícia até particularmente chocante dos coveiros do hospital, dos coveiros do cemitério, que escrevem uma nota para a Câmara a queixar-se que chegou um caixão com 2 corpos lá dentro. Não é? Portanto, penso que era um adulto e uma criança, não é? Portanto, e eu queria transportar isto para uma outra questão, que é a desorganização que um sistema que uma situação destas provoca. Adoeceram os médicos, adoeceram os enfermeiros, uma das primeiras pessoas a morrer foi um enfermeiro, os padres, a própria Câmara ficou, digamos, a funcionar com muitas dificuldades, lojas comerciais que fecharam, quer dizer, há toda uma desorganização da vida social
provocada pela epidemia, que aí sim já tem comparação com o que vemos nos dias de hoje, não é? Claro. Aliás, um dos aspectos que tem sido muito vincado, apesar de tudo, existe essa semelhança na forma como as pandemias afetam as populações, que não discriminam os tratos sociais, origens socioeconómicas, etc. Mas depois há um aspecto que felizmente tem sido elogiado pela positiva, que é a resposta que as instituições hoje em dia têm dado para combater estas doenças. Porque em Portugal, felizmente, não temos visto valas comuns. Por exemplo, em países como os Estados Unidos, se viu, no estado de Nova Iorque, se não estou enganado, para os sem-abrigo, pessoas que não eram reclamadas nos hospitais, e eles basicamente abriram valas comuns e enterraram os mortos. Exatamente. O que parece muito impressionante quando estamos a falar, estamos em 2020, não é? E para um país como os Estados Unidos da América, não é? Que tem as suas particularidades. E um mês atrás denunciavam as valas comuns no Irão, não é? Um caso curioso. Exatamente. Já agora vamos só avançar aqui para um aspecto que Foucault também é importante, que tem que ver, falou em vagas de doença. Eu gostaria de saber, por exemplo, se tem alguma resposta para como é que a doença entrou em Portugal, não é? Porque hoje em dia nós sabemos que os aeroportos foram os grandes hubs de disseminação através dos voos internacionais da pandemia de Covid-19 da China para a Europa e para todas as outras partes do mundo. E se sabe identificar como é que foi, por exemplo, a progressão nacional. E uma vez que referiu também ainda há instantes que a maior parte dos mortos em Portugal, a maior parte das pessoas morreu entre setembro e dezembro de 1918, sabendo que existe mais do que uma vaga, foram 3 vagas, não? Sim. Sabendo que existiram 3 vagas, a letalidade foi baixando, e se a letalidade foi baixando teve que ver com a força do vírus, com a prevenção das medidas de saúde. Ora bem, então começando pela primeira questão, o próprio Ricardo Jorge num texto, se não estou em erro, de finais de maio de 1918, já dava sinal do aparecimento desta doença e apontava como origem o regresso de trabalhadores agrícolas portugueses que estavam a trabalhar em Espanha e que, através da fronteira, em Badajoz e Elvas, regressavam a Portugal. E, portanto, terá sido aí o primeiro, digamos, o primeiro indício de que esta doença estava a aparecer, seria a primeira vaga, mas depois, rapidamente, estes casos foram alastrando até ao Porto e Lisboa, não é? Portanto, não para todo o país, mas nas principais cidades. Mas esta primeira vaga, quer em Portugal, quer em todo o mundo, não provocou muitas mortes, portanto foi relativamente benigna. Aqui, no caso de Guimarães, nós não encontramos nenhuma referência a essa primeira vaga, e isso deve ter acontecido em muitas zonas do país. A única referência que temos foi um médico e a sua família, portanto a sua esposa e o seu filho, que regressavam de uma viagem e foram internados no hospital com uma gripe infecciosa. Portanto, provavelmente teriam contactado com o vírus, mas recuperaram também sem nenhum problema. Depois, a segunda vaga, e portanto a entrada foi naturalmente por via terrestre e por Espanha, não é? A segunda vaga, portanto, ocorre em Portugal e no resto do mundo, começa em finais de agosto e depois vai desde setembro até dezembro. Aí sim, essa que foi a mais terrível. Aqui é que morreram pessoas, porque depois a terceira vaga também vai ser relativamente benigna, portanto, identifica-se a doença, mas poucas pessoas vão morrer. O grande impacto é aqui. Isto pode ter a ver naturalmente com questões como mutação de vírus, não é? Com um contágio tão alargado, particularmente no contexto da guerra, não é? Portanto, quer dizer, o grosso do contágio deve-se ter realizado nos campos da batalha na França, na Flandres, não é? Portanto, aí deve ter sido o grosso
do contágio. E depois, quer dizer, com a deslocação dos militares que vão e vêm para a frente ou que são desmobilizados, tudo isso vai fazer com que a epidemia vá avançar muito mais rapidamente. Mas na segunda vaga é que se dão a maior parte das mortes. Eu posso lhe mostrar uma representação gráfica de como foi a situação aqui em Guimarães relativamente quer ao número de doentes, quer ao número de doentes, quer ao número de óbitos. Eu vou tentar partilhar a tela para poder mostrar-vos. Pronto. Este gráfico aqui, que representa a população de Portugal através dos recenseamentos, mostra evidentemente que aconteceu alguma coisa ali entre 1911 e 1920. Quer dizer, a população portuguesa estava num crescimento contínuo e entre 1911 e 1920 praticamente não estabilizou, não cresceu. O que quer dizer, o que se perdeu aqui foi todo aquele crescimento que seria natural. Portanto, nos anos anteriores teria crescido à volta de sei lá, penso que cresceu só 50 mil pessoas entre 1911 e 1921. E perdeu-se todo aquele crescimento que estávamos ali a ver. Mas o que vos queria mostrar era mais, se conseguir, era esta situação. Portanto, este gráfico aqui apresenta-nos a mortalidade e por gripe. E é muito importante se o que é que nós fizemos. Nós trabalhamos acima de tudo com dados microanalíticos, não é? Portanto, o que estivemos a fazer foi um levantamento sistemático de todos os óbitos, neste caso, desde 1904 até 1912. Desculpa, o que está aqui neste gráfico é desde 1918 até 1919. Mas nós fizemos todo o levantamento desde 1904. O que se pode aqui ver é o que será a curva habitual da gripe, que é aquela linha que está traçada a azul. Isso serão os casos normais de gripe que flutuam, é uma doença que é sazonal, como sabem, e o que nos aparece a vermelho é, digamos, o limite pandémico, ou seja, o limite a partir do qual nós consideramos que estamos perante uma pandemia. Ora, basta olhar para o gráfico para ver o que é que aconteceu. Isto são valores por semana. Estão a ver que na semana para aí de 15 de outubro, à volta disso, terão falecido cerca de 80 pessoas, o mesmo na semana seguinte e depois também na semana seguinte 80 pessoas no concelho de Guimarães, o que é uma mortalidade só por gripe, não é? Que é uma mortalidade extraordinária. Mas isto também mostra uma outra coisa que é o comportamento que me falava, que é a gripe aparece de uma forma espetacular, quer dizer, tem um crescimento extraordinário. Aqui não há planalto, como está a ver, mas depois o que acontece é que muito rapidamente cai e quase que desaparece. Aliás, como se vê, depois chegando a 2019, praticamente aqui em Guimarães não se vê nenhum vestígio de gripe. Talvez ali em junho há um pequeno pico e um outro ainda em abril, mas tirando isso praticamente não se vê nenhum impacto. Quer dizer, o impacto concentrou-se nesta altura. A questão, como é que o vírus deixa de atuar, como é que a doença desaparece, o que é que acontece? Isso é uma das questões muito importantes, porque hoje em dia todos somos bombardeados constantemente com informações sobre vacinas que estão a ser testadas na China, nos Estados Unidos, no Reino Unido. A última foi em Oxford há uns dias. Os chineses dizem que já conseguiram no macaco rhesus travar o vírus. O que é que aconteceu à pneumónica, à gripe espanhola? Porque isso é um dos grandes mistérios, não é? Porque também nos leva a pensar o que é que nos irá acontecer a nós. Aqui neste caso, acho que para além de uma questão que está associada também à questão sazonal, de facto
estas pandemias acabavam por ter sempre este comportamento, mas eu acho que neste caso o que está em questão é a imunidade que as pessoas adquirem, não é? Quer dizer, já agora, quer dizer, conhece a gripe desde a Grécia e desde a Grécia se sabe que as pessoas digamos que foram contagiadas e que sobreviveram depois já não contraem a doença, está a entender? E, portanto, eu acho que a questão está mesmo aqui, quer dizer, as pessoas contactam com a doença, adoece uma grande quantidade de pessoas, ou uma grande parte das pessoas, mas muitas delas sobrevivem, não é? E ao sobreviver ganham imunidade e, no fundo, desaparece o terreno que permite que o vírus se transmita, não é? Claro que aqui, por exemplo, e comparando com a situação atual, nós encontramos valores em Guimarães e Guimarães é uma zona que não teve um impacto tão grande como outras regiões do país e como outras regiões do mundo, mas encontramos taxas de letalidade nos doentes do hospital na ordem dos 15%. Quando se fala em taxas de letalidade, hoje, mesmo para os grupos mais atacados pela epidemia, não tem nada a ver com esta realidade, não é? Portanto, é um aspecto também que é preciso considerar. Eu posso mostrar também a questão da morbilidade por gripe. Neste caso, já estamos perante não o número de pessoas que morreram, mas o número de pessoas internadas no hospital. Mas o que vamos encontrar aqui é basicamente o mesmo período. Portanto, entre, digamos, finais de setembro e inícios de dezembro são os momentos de maior impacto da epidemia. Chegaram a estar internados aqui no hospital cerca de 100 doentes. 100 doentes, ou seja, entraram por semana cerca de 100 doentes. O que é uma situação extraordinária porque o hospital não tinha capacidade para mais do que, sei lá, 40, 50 doentes, não é? E estas pessoas entravam, mas não saíam, não é? Quer dizer, que ficavam lá enquanto não estivessem curadas. Quer dizer, imagine o número de pessoas que aqui ficaram internadas, a ponto de ter de criar um outro hospital, como disse, um hospital provisório, para acolher estes doentes. E o mesmo aconteceu por todo lado, não é? Em Lisboa, há escolas que foram transformadas também em hospitais, hospitais que estavam encerrados que voltaram a abrir para acolher os doentes, digamos, o impacto da epidemia. E essa, se calhar, é que é a diferença. Nós, com o isolamento, com a nossa prática de isolamento agora, nós conseguimos diminuir o contágio, não é? Porque socialmente não convivemos uns com os outros. Isto não aconteceu na altura. E, portanto, digamos que a prática foi mais parecida com os dos países do Norte, de alguma forma, não é? Só que com os custos, em termos humanos, extraordinários. Faz lembrar um pouco o que aconteceu com a Inglaterra, não é? Que primeiro tentou apostar numa imunidade coletiva e que, perante um aumento do número de óbitos, recuou para outra postura e para outra estratégia. Esses aspectos são muito interessantes, que acabou de falar, não é? Mais uma vez vemos que como é que, apesar de tudo, apesar das limitações, acabamos por estar mais ou menos bem preparados, não é? Já se sabe que provavelmente o primeiro-ministro britânico agora percebe que a imunidade de grupo é um bocadinho mais difícil, depois de ter estado algumas semanas internado. Antes de nós terminarmos, eu tenho uma questão que provavelmente muitas pessoas terão, que é porque é que esta pneumónica é conhecida como a gripe espanhola. Porque isto faz-me lembrar a Covid-19. Há algumas pessoas que, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos, que chama sempre este vírus de chinês, não é? Ou o vírus chinês. Sabemos que tem uma origem, uma antropozoonose, provavelmente no morcego, que através de uma cadeia de transmissão para o pangolim e depois para o ser humano que deu início a esta pandemia. Nós temos alguma noção de como é que isto começou para a gripe espanhola? E daquilo que eu li, pronto, sou um leigo nesta situação, será que a gripe espanhola não devia ser conhecida como gripe norte-americana? Não, é assim, quer dizer, a questão da gripe
tem, a origem acaba por ser também da transmissão de um vírus que existe no mundo animal, neste caso provavelmente nas aves selvagens, não é? E aí existe um equilíbrio e que se transfere para outras espécies e também para os mamíferos e para o homem, não é? Naquela altura não havia condições para perceber onde é que a gripe terá começado, não é? Até porque naturalmente não há sistemas de alerta, não existe uma Organização Mundial de Saúde, não existe, e o nível de desenvolvimento era muito desigual. A questão de se chamar gripe espanhola tem a ver com uma realidade que não que a gripe tenha aparecido em Espanha, não tem nada a ver com isso, mas pelo facto de que a Espanha não estava em guerra e os países que estão em guerra têm censura sobre as notícias que se passam relacionadas quer com a guerra, quer com o que pode desestabilizar de alguma forma, no fundo, a própria sociedade. E, portanto, quando começou a aparecer esta doença, as primeiras referências à doença, nenhum jornal publicava, porque nem em Inglaterra nem em França o fariam, não é? Mas em Espanha acabam por começar a dar notícias do aparecimento dessa doença, dessa gripe, ainda por cima porque o rei Afonso XIII também adoeceu com a gripe. E, portanto, isso começa digamos, a ter um relevo muito grande na imprensa espanhola, começa a aparecer notícias até o rei está doente, etc, etc. E depois o que vai acontecer é que os outros jornais que estavam impedidos de noticiar estas questões já podiam noticiar a partir das fontes espanholas, está a entender? E, portanto, a partir daí começou digamos, a generalizar-se este nome como a gripe espanhola, ou a influenza espanhola, ou como é em inglês, Spanish flu. E, curiosamente, aqui em Portugal, que nós sim recebemos o vírus de Espanha, não é tão vulgar o nome, ou não foi tão vulgar o nome de gripe espanhola. Foi mais vulgar, ou foi mais comum a utilização da expressão pneumónica, que é mais comum aqui em Portugal. Embora nos jornais, nos cartoons e assim, aparecessem algumas referências a umas espanholas que transmitiam a doença aos portugueses, mas isso era mais ao nível do humor, não é? Pronto, essa questão da origem. Depois, há investigadores que encontraram uma primeira referência à gripe em campos militares, ou num campo militar dos Estados Unidos da América, no Kansas. Portanto, dos militares que foram aquartelados e que daí partiram depois para combater para a Europa. Porque, no fundo, o eclodir da gripe acaba por coincidir com a chegada dos soldados americanos à França. E, portanto, essa ideia de que, eventualmente, a gripe possa ter surgido nos Estados Unidos da América e daí ser transportada para a Europa. Também há quem fale da China também, não podia deixar de ser, e há referências a trabalhadores chineses, quer aqui na Europa, quer nos Estados Unidos da América, que poderiam ter transportado o vírus. No fundo, eu penso que é muito difícil, pelo menos para já, chegar a esse ponto. Uma certeza que se tem é qual é o vírus, que era o H1N1, que nós já ouvimos falar também noutras circunstâncias, porque foi possível sequenciar o vírus em roupas e restos mortais de pessoas que tinham falecido com a gripe pneumónica. Portanto, isso aí temos a certeza. A outra questão também relativamente à vacina, que abordou há pouco, é que não foram tentadas algumas vacinas. Pensava-se que o vírus da gripe, não se conhecia o vírus da gripe, e pensava-se que seria outro, digamos, o responsável pela bacilo de Koch, provavelmente, e também outras doenças que já se conheciam. Foram tentadas várias vacinas e a combinação de várias vacinas para analisar, para tentar proteger
a população, mais até em meio militar, mas também não houve grandes resultados. Claro. Bom, aproximamos da reta final. Eu tento terminar sempre com, enfim, uma mensagem um pouco mais positiva, não é? Para quem nos escuta, porque a verdade é que vivemos um tempo de incerteza muito grande, não é? Incerteza económica e daí poderá vir incerteza social, política, que poderá tornar o nosso futuro um pouco mais ou sombrio ou não. A verdade é que também pode haver aqui uma mensagem positiva de oportunidade e de esperança. A pneumónica, quando enfim, se tornou uma pandemia em 1918, a Europa e o mundo estavam a acabar de sair estava ainda a viver e acabar de sair de uma guerra mundial, uma escala global, com um efeito catastrófico. Portanto, o contexto político é muito diferente daquele que vivemos atualmente. E, no entanto, o mundo, pelo menos a Europa, foi capaz de se levantar, de sobreviver. Já sabe que depois há aqui uma série de outros fatores que vão dar origem aos fascismos e outras coisas mais, não é? Os Estados Unidos, por outro lado, entraram nos Roaring Twenties, não é? Nos loucos anos 20, em um período de prosperidade que durou algum tempo. O que é que tem para nos dizer para terminar esta entrevista sobre estes momentos de incerteza? Qual é a sua mensagem final? Eu pensei fundamentalmente não, quer dizer, primeiro, claro, estou convencido que isto vai passar, não é? E que vamos ultrapassar esta situação, espero que o melhor possível. Mas se eu pensar assim, que aspectos positivos é que isto nos pode trazer, eu fui elencando algumas coisas. Uma questão é a questão das práticas de higiene pessoal. Quer dizer, é um aspecto importante, porque sabemos que a fonte de contaminação está aí, e nós apercebemos hoje, ou vamos apercebendo, já tinha acontecido um pouco isso com a SARS, mas mais agora, que as pessoas começam a levar isto a sério e que vão ter muito mais cuidados com a sua higiene, a questão de lavar as mãos, a questão da proximidade social. Espero que não nos afaste muito uns dos outros, mas de qualquer maneira acho que é uma coisa que de certeza absoluta que não vai mudar. Não? Quando nós vemos práticas como, por exemplo, a questão de se descalçar quando entra em casa e usar outro tipo de calçado, outra roupa, a questão, eu penso que a esse nível de higiene são aspectos que vão mudar e espero que tenham reflexos também nesta situação. Um aspecto muito importante também para mim é a questão do Serviço Nacional de Saúde e, digamos, do facto de alguma forma, esta pandemia nos mostrar a importância que tem o Serviço Nacional de Saúde, não só cá em Portugal como em todo o mundo, não é? E a importância que tem um investimento, e eu acrescentaria até um investimento planificado no Serviço Nacional de Saúde, porque nós agora estamos a lutar contra uma guerra e não olhamos para o dinheiro que gastamos, não é? E compram-se máscaras e fatos e ventiladores a um preço de certeza absoluta que não tem nada a ver com um preço normal, não é? Claro. Eu quero dizer que se houvesse uma planificação destas situações, e há muito tempo que estávamos avisados que podiam acontecer situações como estas, se calhar não estaríamos todos a passar por esta situação. Eu acho que o Serviço Nacional de Saúde e o seu pessoal técnico que sairá reforçado e credibilizado desta pandemia, acho um aspecto muito importante. Um outro aspecto também que me parece muito importante, apesar das posições do Trump, é a questão da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, isto torna evidente como é fundamental termos uma organização credível, não é? Que seja independente, que seja capaz de monitorizar o que se passa em todo o mundo, que seja capaz de transmitir essa informação, de fazer recomendações, de dar recomendações, quer políticas, no sentido de abrir ou fechar fronteiras, não é? De circulação das pessoas, quer também, naturalmente, técnicas e de saúde e de higiene, não é? Como temos vindo a acontecer, a verificar. Eu acho que o papel da Organização Mundial de Saúde também sai reforçado desta situação, independentemente da guerra privada que os Estados Unidos estão a ter com eles.
Porque, no fundo, a chave para que estas coisas não aconteçam acaba por ser uma detecção, digamos, muito rápida e uma atuação muito rápida. Se o nosso exemplo aqui em Portugal, que parece que é apontado como um caso de sucesso, tem tido bons resultados, isso se calhar deveu-se ao facto de nós termos sido as últimas pessoas digamos, a receber o contacto do vírus e, portanto, ter possibilidade de tomar medidas vendo o que é que aconteceu nos outros sítios. Sem dúvida que isso é um aspecto interessante. Uma coisa que me preocupa muito e que eu espero que mude também é a forma como se olha para a terceira idade. Não é? Porque, quer dizer, esta situação veio-nos mostrar a fragilidade que é a resposta a um problema que não é um problema, que é uma vitória, que é termos conseguido aumentar tanto a longevidade das pessoas, o que qualquer um de nós anseia, não é? E depois não ter capacidade de proporcionar a essas pessoas umas condições de segurança e de dignidade que os proteja deste tipo de ameaças. O que tem acontecido em todo o mundo nos lares é uma coisa que nós temos necessariamente de repensar, o tipo de estrutura, se é a melhor estrutura. Há dias li no jornal um comentário de alguém que dizia que, como há uma Secretaria de Estado da Saúde, devia ser também uma Secretaria de Estado da Terceira Idade. Não sei se isso é uma solução, mas não deixa de ser verdade. Quer dizer, é preciso pensarmos um pouco nesta realidade. Depois, há um aspecto que também gostaria de assinalar, que é a questão da solidariedade. Não é? Quer dizer, normalmente este tipo de situação, tanto no passado como hoje, trouxe ao de cima o que a humanidade tem de melhor, que é esta ideia das pessoas serem solidárias e se ajudarem umas às outras, de tentarem resolver e unir-se para resolver determinadas situações, acudir a pessoas necessitadas, acudir a necessidades dos hospitais, etc. Parece uma questão interessante. Por exemplo, uma notícia que vimos nestes dias daqueles imigrantes romanos que tentavam passar a fronteira para a Espanha e que foram impedidos, não é? E vimos o Presidente da Câmara dizer que criou condições para os alojar porque são pessoas, não é? E é isto que nós não podemos perder de vista, quer dizer, não podemos ver que o imigrante que é uma ameaça ou que esta pessoa tentar de alguma forma ver isto como um problema da humanidade que se resolve de uma forma coletiva. E essa imagem de solidariedade, mesmo com as questões que nos aparecem dos aplausos ou das festas de bairro, à varanda, o que são aspectos interessantes que nos motivam de alguma forma até para um futuro que espero que venha a ser melhor. Quem sabe que venham aí também uns loucos anos 20 e de alguma forma possamos recuperar rapidamente desta situação. Ok, muito obrigado. Foi Nada. muito interessantíssimo conversar consigo e tenho a certeza que as pessoas irão gostar. Esta entrevista irá ficar disponível no canal do YouTube do CITSEM, da Universidade do Porto, e a partir de agora nós temos uma parceria com a Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto e estará disponível também em formato de podcast. Okay. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço, então foi um prazer. Obrigado.